gente, eu sou Lico Oliveira e eu peço licença para mais um Cartas à Mesa com Lico Oliveira, né? Esse podcast aqui que as cartas ditam o nosso ritmo, elas ditam as nossas falas. E hoje eu tenho mais um episódio com uma convidada, já estou dando spoiler, convidada incrível. E a gente vai alinhando aqui o nosso papo em mais um episódio do nosso podcast. Como vocês podem ver, as cartas já estão à mesa, literalmente, e o momento é esse. Vamos nessa, descobrindo um pouco mais sobre a trajetória profissional, um pouco pessoal, sem ser muito invasivo, dos nossos convidados, né? Então, já que as cartas estão aqui, vamos a elas, né? E a primeira carta desse belíssimo hall de envelopes incríveis da nossa produção, vou precisar de cola para falar o nome novamente do... Tá escrito aqui. Hã? É a Ilá Nigre. Muito obrigada pelos envelopes incríveis que fazem parte aqui do nosso cenário, né, do podcast. E nossa primeira carta nesse envelope sempre incrível é a carta de apresentação. Como não poderia deixar de ser, né? Vamos descobrir aqui quem o Cartas à Mesa com Lico Oliveira vai receber. Então vamos lá. Em cerimônia realizada no Palácio da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro, no dia 17 de março deste ano, a nossa ilustre convidada tomou posse, diante de uma mesa composta por várias lideranças que expressavam o compromisso da nossa convidada com a pluralidade e existências que formam o Brasil. Historiadora e jornalista, ela é mestre em História pela UNB e doutora em História pela Unicamp. Sua trajetória acadêmica é marcada pelo compromisso com a luta antirracista e com a preservação da documentação da população negra no Brasil. Em 2018, publicou o livro Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a diretora-geral do Arquivo Nacional, a professora doutora Ana Flávia Magalhães Pinto. Seja muito bem-vinda ao Cartas à Mesa com Lico Oliveira, Flávia, Ana Flávia maravilhosa. Muito obrigada pela presença. A gente recebe aqui nesse estúdio com muita honra. E vamos passear aí pelas cartas, né, Ana Flávia? Vamos lá, afinal são 7, são vários caminhos. Ela já contou, são 7 cartas desta noite, e é isso. Então, Ana Flávia, assim, seu discurso de posse, vamos começar já de momentos mais recentes, que foi em março, né, desse ano. Você ressaltou que o Arquivo Nacional é uma instituição viva, né? Composta por servidores e usuários, e que um de seus principais compromissos como diretora-geral ali da instituição é com a promoção da cidadania e dos direitos humanos, né? Então fala um pouco pra gente sobre essa missão de tornar aquele templo, né, de pesquisa, esse lugar. Sim, acho que essa carta ela é importante porque ela abre caminhos, né, para coisas muito importantes que provavelmente vão aparecer em outras cartas, né? A possibilidade da gente lidar com os registros do vivido. E muitas vezes a gente cria uma imagem distorcida dos arquivos, como se eles fossem meros depósitos, né, de algo estático, de algo distante. E é importante a gente lembrar que, por mais que não tenha sido a intenção original, a documentação presente num espaço como o Arquivo Nacional, ela expressa os caminhos e descaminhos desse país. E a gente se encontra lá. Como historiadora, eu falo com muita tranquilidade. A gente se encontra mesmo quando tentaram nos esconder. E aí a gente tem a possibilidade até de encontrar esforços de pessoas lá de trás ou de um pouco mais perto do nosso tempo, que fizeram questão de deixar essas marcas por meio das quais a gente pode pensar uma ideia de país mais generosa do que a que a gente tem lidado hoje. E aí é até um convite para a gente fazer as pessoas que já têm costume, e sobretudo as que não têm costume de frequentar os arquivos, né? A nossa história está lá. E a gente precisa saber perguntar sobre ela.
E a gente precisa, ao fazer isso, requisitar que melhores e mais suportes da nossa memória estejam ali salvaguardados. Porque aí a gente pode articular com outros registros, memórias orais, né, registros de memória oral, né, arquivos pessoais, né, uma série de informações que não estão lá, mas que passam a ser iluminadas a partir do nosso posicionamento. E muito falta, né, no Brasil, porque, lamentavelmente, nesses 200 anos de Brasil independente, a gente lidou com um jeito muito estranho de escrever a nossa história, de contar a nossa história. Como se o povo desse país não fosse sujeito da própria história. E aí a gente tem essa oportunidade, neste momento, em que tantas pessoas, dos mais diversos segmentos sociais, estão reivindicando esse direito de memória, neste momento do mundo, que tem questionado uma patrimonialização do racismo por meio de monumentos, né, dos mais diversos monumentos, que a gente dê uma contribuição no sentido de ampliar essas capacidades de escuta das vozes, porque elas têm ecoado das mais diversas formas ao longo do tempo. E no seu trabalho também, a questão da pesquisa e da sociedade como um todo, contextualizar, né? A partir de uma pesquisa, está se falando muito sobre contextualizar, né? Questões de reescrever algumas histórias, reescrever algumas obras ditas racistas, ditas sexistas, enfim, machista. E o que você acha, né, como historiadora, e diante de uma pesquisa que seja feita, essa interpretação também do que é dito, e do que é passado para esse grande público, para a grande sociedade, para a população, nessa questão de contextualizar esses fatos históricos? Eu acho muito importante porque, ainda que o passado seja um dado, os diálogos que a gente pode fazer com ele, eles são viabilizados no tempo presente. As perguntas que a gente faz, elas podem não alterar o vivido, mas como a gente lida com todo esse acúmulo, com todo esse patrimônio. Né? Nesse sentido, é importante que a gente lide melhor, por exemplo, com as demandas que estão postas. Né? A gente está em 2023, 20 anos da Lei 10.639, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Poucos anos depois, a gente teve a Lei 11.645, que garante o ensino de História e Cultura Indígena. Nesse meio tempo, nesse contexto todo, a gente tem vivido a luta de mulheres, de populações, de segmentos LGBTQIA+, populações do norte do país, que fogem dessas matrizes hegemônicas. Tudo isso está em disputa. E a gente tem, portanto, a necessidade de estabelecer nossas, eu não gosto de dizer outras, porque outras é sempre aquela imagem daquilo que não sou eu. Né? A gente precisa trabalhar com uma primeira pessoa do plural expandida, um nós em que a gente caiba, porque a gente é esse país. Né? É essa sociedade, é esse tempo. E é importante que toda essa diversidade de sujeitos passem a ser encarados com naturalidade. E não como excepcionalidades, não como exceção, como o oposto daquilo que é o ser completo. E a gente está num movimento muito bonito, porque, por meio de diferentes pontos de partida, as pessoas estão reivindicando a existência. E a gente sabe que existência muito se dá a partir de referenciais de onde a gente partiu. Né? O que nos trouxe, o que existia antes da nossa chegada, e a partir disso, onde nós vamos nos projetar. E aí, nesse sentido, nós precisamos sim, né, de uma reescrita da história, mas não no sentido de substituir sujeitos, inverter os polos. Nós precisamos de uma leitura sofisticada que nos permita tanto ler e escrever sobre violências, mas também sobre a capacidade de resistir a essas violências. E aí, quando a gente pensa num país de maioria negra como o Brasil,
que precisa também acertar suas contas com seu passado, com seu presente indígena, nós temos uma população majoritariamente não branca. Uma população afro-indígena que não precisa ter que se enquadrar nessas matrizes de sentidos que nos obrigam a pensar a nossa existência no presente só a partir dos nomes das categorias estabelecidas pelos dominadores, pelos colonizadores, pelos concentradores de poder e renda, né? Mas a partir dos nossos próprios termos. É possível que esse país possa ser afro e indígena sem precisar ter que dizer que o nome disso é mulato, caboclo, mameluco, porque isso foram expressões criadas para esvaziar os nossos referenciais. A gente está criando possibilidades das nossas leituras de mundo. Fortalecer, né? Porque, como você falou, é uma coisa que pulveriza um pouco e cada vez, se cada um vai entrando nessas subcategorias, vamos dizer assim, vai enfraquecendo de verdade. E nisso a gente consegue, inclusive, né, se reencontrar com essas nossas histórias de uma maneira mais generosa, né? Porque as pessoas, os registros falam de vidas na sua integridade, na sua inteireza humana, né? E não como fraturas, não como incompletudes. Ainda que a gente lide com dores, ainda que a gente lide com desafios, a gente está lidando sempre com uma capacidade de existência que é justamente aquilo que tentam negar quando falam que nós não temos história, que nós não temos agência, que muitos dos nossos se entenderam como mercadoria. Eu acho muito difícil uma mercadoria desenvolver afeto por outra mercadoria. É impossível, né? A despeito, é algo que a historiografia muito teve que se dedicar a demonstrar, porque o racismo apagou, que é justamente isso. Pessoas negras, indígenas, sendo pessoas, se comportaram como tal e deixaram suas histórias aí contadas. E muitas dessas histórias, inclusive, estão em cartas que a gente ignora. Exato. E essa negação dessa história, quando pede, eu não sei se seria o termo ideal de desconstruir ou construir a partir desse olhar. Eu não sei. Eu gosto mais de construir, porque você sabe que esse mundo é produto também da nossa agência. Ele seria muito pior e muito mais perverso se a gente tivesse sucumbido lá atrás. Então a gente está em permanente movimento de construção, né? Porque desconstruir é como se a gente não tivesse tido agência, né? A gente pode não ter tido o monopólio, uma hegemonia sobre determinados processos. Mas como dizer, por exemplo, que mulheres negras não construíram o Brasil? Nós construímos. Sobretudo hoje, hoje e em outros momentos, quando se espera saídas para os impasses, o que essas pessoas que sempre sobreviveram ao horror tem a oferecer para essa sociedade? Eu acho perverso sempre esperar de nós as melhores saídas, mas indiscutivelmente nós temos tido boas saídas para os problemas que enfrentamos. Caso contrário, esse país já seria aquele projeto do início do século XX, em que no século XXI, pessoas como eu e você não existiriam. Não, nem em carta, né? Nem em memória. Nem em memória. Tá certo. Então, aproveitando esse momento de memória, a gente vai para o nosso... Mais uma carta aqui, que seria a carta histórica. Ui. Tudo a ver, né? Vamos ver. Nós temos sempre essa questão da carta histórica. Vou passar aqui a carta de apresentação. Já vou deixar com você aqui. Só vou tirar aqui a minha colinha. Aí eu vou guardar tudo. Sim. Você sabe que tem esse vício, né? Tudo é verdade. A nossa carta histórica escolhida é a seguinte. Meu caro Menezes, estou em nossa pitoresca choupana no Brás.
sob ramas verdejantes de frondosas figueiras, vergada sob o peso de vistosos frutos cercado de flores. Nós demos uma editada, porque essa carta aqui, ela é quase um roteiro cinematográfico ou teatral. Então tem uma edição aqui. Descanso dos labores e elucubrações da manhã e preparo o espírito para as lutas do dia seguinte. O mundo e o átomo por si mesmos se definem, assim como o crime e a virtude guardam a mesma proporção. Assim, o escravo que mata o senhor que cumpre uma prescrição inevitável de direito natural e o povo indigno que assassina heróis jamais se confundirão. Mais glorioso é morrer livre numa forca ou dilacerado pelos cães na praça pública do que banquetear-se com os neros na escravidão. São Paulo, 18 de dezembro de 1880. De Luiz Gama para o abolicionista Ferreira de Menezes, advogado, escritor, fundador do jornal a Gazeta da Tarde. Então, essa carta histórica, eu acho que tem muito a ver com os seus objetos de estudo. Temos ali a foto aqui no monitor de Luiz Gama, né? Que tanto nos ensina e que chegou, assim, eu acho, para grande... Eu talvez, assim, falando, a gente falou antes sobre a questão de bolhas, né? Para mim, a bolha é muito recente, é uma coisa de 10 anos de conhecer a história porque me foi negado estudar Luiz Gama nos bancos escolares. Então, chega através de uma inquietação, chega através dos amigos que procuram pesquisar. Então, essa questão o que te inquieta, né? Eu acho que a história vem muito desse lugar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória e a sua pesquisa sobre Luiz Gama e também contar dessa inquietação, porque você tem uma formação como jornalista também, né? Sim. E contar dessa trajetória, porque no jornalismo tem o lead, né? Que tem as respostas básicas para você contar uma história, né? Sim. De forma que depois a gente explica também o que seria o lead, que são as perguntas, né? Quando, por quê, quando, como, e isso vai montando essa historinha. Sim. Então, eu acho que isso está muito atrelado na questão do jornalismo e historiadora, eles se complementam num lugar, assim, que tem tudo a ver. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, você se debruçar sobre Luiz Gama e entender um pouco sobre tudo isso. A questão também da Gazeta, né? Do Ferreira de Menezes. Do Ferreira de Menezes, ser um fundador de um jornal. Eu acho que isso tudo passa um pouquinho e tem gatilhos sobre a sua história, né? Então, por favor, Ana Flávia. Olha, eu fico feliz de ver essa carta aqui. Né? Já vou passar aqui, eu vou pegar só os meus apontamentos e vou lhe passar. Porque... Ela está editada, né? Porque ela é gigante. Eu sei, ela tem aí uma... Ela fala, né, o primeiro parágrafo dela, para mim, é de uma beleza, porque ela aponta para um lugar que muitas vezes é negado a homens negros. Ela fala de afeto, ela fala de amizade entre dois homens negros, livres, letrados, e que estavam, no início da década de 80, compartilhando um compromisso político pelo fim da escravidão e pelo respeito à cidadania de pessoas como eles, que não poderiam ser desrespeitados na sua cidadania, na sua humanidade, porque eram livres. Nada justificava, né, violações dessa cidadania, porque havia leis que os protegiam. Só que não era bem assim. E esses dois sujeitos, no início da década de 1880, conseguiram não aceitar, fazer frente a toda essa violência, nutrindo amor. Você sabe que essa carta ela é escrita pouco depois de um episódio muito importante para as lutas populares no Brasil, que foi vivido no Rio de Janeiro, né? Na virada de 1879 para 1880, aconteceu a revolta do Vintém, envolvendo o transporte público nessa cidade, pelo aumento de um vintém na passagem de ônibus, do bonde, né? Houve quem dissesse que o povo não usava,
Mas essa carta, por exemplo, essa pesquisa, me fez entender, inclusive, como a população pobre do Rio de Janeiro utilizava esse veículo de transporte público. Muita gente ia a pé para o trabalho e, com o cansaço, voltava de bonde. E esse vintém, né, ele fazia muita diferença no final. E isso teve um motim, né, essa revolta. E o Ferreira de Menezes foi uma dessas lideranças que fez uma comissão de médicos e advogados. Né? Ele, um advogado formado no Largo de São Francisco, em São Paulo, que tinha voltado para o Rio de Janeiro, né? Ele compõe essas comissões para defender os revoltosos que estavam sendo perseguidos. Esses revoltosos eram populares. Né? Nessa resistência, nesse confronto, ele passa a ser perseguido por forças policiais e ele vai para a casa do Luiz Gama, em São Paulo. Passa um tempo na Choupana, onde passamos horas festivas, que ele fala, né? E ao retornar para o Rio, ele funda a Gazeta da Tarde. A Gazeta da Tarde, que durante a maior parte dessa década foi um dos jornais abolicionistas mais radicais que esse país viu acontecer. E num jornal fundado por um homem negro, filho de um liberto, que ele nasceu livre, mas ele era filho de um liberto, que se forma em direito, é influenciado por Luiz Gama, volta para cá, cria um espaço em que outros homens negros e até mulheres contribuíram, contaram suas histórias, se posicionaram contra a continuidade da escravidão e contra, inclusive, um cotidiano marcado pelo que eles chamavam à época de preconceito de cor. Aí a gente pensa, meu Deus, a gente então está falando de uma experiência negra, conscientemente negra, que confrontava uma sociedade fundada na escravidão, estruturada em racialização e preconceito de cor, ódio de raça, e que essas pessoas estavam dizendo, não pode ser assim. E fazendo isso a partir do jornal, a partir desses espaços que parecem tão estranhos à população negra, né? Mas não, a gente lutou por educação, a gente luta por educação há gerações. E essas pessoas estão dando sinais de como essas lutas aconteciam. Como você mesmo disse, eu tenho uma formação em jornalismo e em história. Essas pessoas estavam o tempo todo se esforçando para deixar marcas da sua existência a partir de um espaço que um outro sujeito que me é muito caro, que é o Machado de Assis, falava do poder transformador, revolucionário do jornal. Sim. Né? E esse jornal era um espaço polifônico em que, até com recursos mais reduzidos, mas com a capacidade de alcance maior, porque era acessado não só por quem sabia ler, mas por quem ouvia quem sabia ler, fez com que essa campanha abolicionista ganhasse fôlego, né? E outras iniciativas. Né? Essas pessoas, por exemplo, Luiz Gama, vai ser um dos inspiradores da imprensa negra em São Paulo. Né? Influenciando também outros abolicionistas. Enfim, a gente tem uma pulsão de vida muito marcante numa carta como essa, porque fala, somos dois, estamos juntos, estamos com mais outras pessoas, estamos denunciando uma violência, isso aqui é um linchamento Sim. cometido contra pessoas escravizadas que confrontaram a barbárie da escravidão. Elas, ao fazerem isso, eram tidas como a barbárie, porque essa sociedade negava a humanidade, né? Tentava negar essa humanidade e as pessoas falavam, não, nossa vida tem valor, nossa vida importa bem antes do lema, né? Da palavra de ordem que tomou escala global no século XXI. Então é importante a gente recuperar essas cartas, porque muitas vezes a gente diz assim, não tem documentação feita por gente negra falando sobre si. Bom, o que eu tenho para dizer é, hoje, no século XX, a gente tem
muito mais do que a gente foi ensinado a pensar, a imaginar, embora muito menos do que poderia ter sido, por força daquilo que justifica a nossa luta. Então, e aí você, falando sobre essa questão da imprensa e o poder, que já foi chamado, ou ainda se fala sobre o quarto poder, que é a informação, e aí eu comecei a pensar, você estava falando, eu estava pensando sobre os conglomerados de comunicação. Como é que o capital chega, né? Toma conta dessa comunicação como um todo, né? Arregimenta, vamos dizer assim, jornais como esse, e aí passa a ditar uma verdade absoluta, entre aspas, vou colocar aqui, e que alimentou até ontem, vamos dizer assim, o status quo que a gente está discutindo agora. Então, reconhecer, né? Quando o capital reconhece o poder da comunicação, da imprensa e da perpetuação da informação, o poder que isso pode fazer, o poder que esses homens, que o seu estudo também se debruça sobre isso, né? Protagonistas negros no processo da abolição, né? Ou do fim da escravização e tudo mais. Então, foi uma coisa, agora você falando, me acendeu essa luz. Eu falei, gente... E você sabe que, se a gente for observar, a gente chega ali no final do século XIX, com múltiplas experiências de comunicação dessa imprensa operária, imprensa negra, imprensa abolicionista, até imprensa feminista, tá? A gente tem experiências como essa, em que essa polifonia, ela era muito, muito bonita de se ver, né? E havia uma certa dificuldade de controlar o debate público, né? Essa virada do século XIX para o XX, em que esses conglomerados se consolidam, eles inclusive marcam um embranquecimento dos profissionais da comunicação, porque poucas pessoas, por força dessa prática de exclusão que muita gente diz que é sutil, mas não teve nada de sutil, a gente muda, por exemplo, a composição dos profissionais. Durante o século XIX, uma parcela expressiva, para não dizer majoritariamente, quase absolutamente negra, compunha o quadro de tipógrafos dos jornais. Esses tipógrafos, eles iluminam os esforços familiares por educação, porque a partir disso as pessoas iam construindo redes que impactavam as irmandades religiosas, a formação de sindicatos, a formação de escolas noturnas. Tudo isso é catalisado por meio dessas experiências de comunicação. Os jornais surgiam para consolidar redes de luta, de vida cotidiana, né? E isso a gente não vai perder, porque é importante dizer que ao longo do século XX é quando a gente tem um crescimento exponencial de imprensa negra, né? Da participação feminina negra nos veículos de comunicação, mas o jogo de forças muda. Porque aquela capacidade de esses veículos pautarem o grosso do debate, do debate público, ele é diminuído. Mas essas pessoas não deixam de existir. E é isso que, inclusive, explica as várias lutas que a gente consegue ver hoje com mais nitidez, que confrontam esse monopólio do debate, né? Essa atualização tecnológica, ela não resolveu todos os problemas, mas ela nos ajudou a romper essa bolha em que a gente foi colocada e que essa imprensa corporativa, essa comunicação corporativa, também vive nela. Democratizou a informação. Exato. O Machado de Assis era ótimo, assim. Ele falava que a opinião pública, a opinião dos 30%, né? Porque ele estava lidando com um momento em que você tinha poucas pessoas alfabetizadas, né? Essa opinião pública, ela, num país como o Brasil, ela parece se acostumar, né, a acreditar que estava falando do todo, mas não estava. Era uma visão bastante restrita, né? E o que a gente vê nessas... E aí, assim, você me faz pensar numa série de documentos que
vira e mexe, a gente encontra o quê? Cartas. Em que essas pessoas vão dando notícia dos esforços que fizeram, né? Publicam cartas nos jornais, né? O jornal é um ótimo lugar para encontrar essas cartas dessa comum, movimentação, sim, né? E que a gente percebe, então, que essas pessoas tinham a certeza de que a voz delas era necessária não como complemento, né? Como acessório dessa imprensa hegemônica. Né? Do oficial. Do oficial. Sim. Né? O que a gente encontra na imprensa negra, na imprensa operária, não é uma imprensa acessória. É inclusive o contrário. A gente tem leituras de maiorias populacionais, né, sendo postas para confrontar uma leitura muito enviesada de uma minoria concentradora de renda. Uhum. Né? Quando a gente constrói mecanismos de entender as nossas histórias, essa falta de poder econômico não necessariamente se traduz em falta de legitimidade social e política desses sujeitos que confrontaram esses regimes de exclusão, de desigualdade. Verdade. Maravilhoso. Nossa, é aula, gente. Simples assim, maravilhosa. É isso. Então, eu passei a carta histórica, então deixando aqui. E esse momento agora, nós vamos para uma carta... agora vamos para uma carta amiga. Oh, meu Deus. Olha só isso. O que vocês aprontaram? Nesse envelope, olha que chique. Que com chique. Um brasãozinho e tudo. Essa carta amiga, vamos ver. Vamos lá. Brasília, segundo Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, 15 de junho de 2023. Ana Flávia, minha irmã, admirada e generosa. O compromisso com o qual você assume seu papel no movimento social negro me ensina diariamente. A verdade com a qual você sopra, venta e troveja em qualquer canto é fundamento para o país de justiça e igualdade que um dia vai existir. É uma honra ser sua contemporânea, interlocutora, amiga e sonhar que viemos do mesmo quilombo para os lados do bom Jesus da Lapa. Sinto vibrar no meu corpo o orgulho que a nossa ancestralidade tem de você. Um abraço apertado, cheio de axé. Posso dizer quem é? Pode. Bianca Santana. É isso, é Bianca Santana. Muito obrigada, Bianca, que participou lindamente com essa carta maravilhosa. Gente. E vou passar aqui para você a carta da Bianca. Linda, linda, linda. Meu Deus. Gostaria que você falasse um pouquinho também. Bianca, que é jornalista também, né? Escritora. Sim, e agora já foi picada pela mosca da história. É verdade? Olha isso. Então... Nossa, quando você começou a ler, que louco isso, né? Porque, olha lá ela com cara de séria, a pessoa da água. Essa mulher, ela é a expressão daquilo que a gente entende como o que não aceita obstáculos. Ela transpõe. Ela é bem da água mesmo. E quando você começou a ler, segundo o Encontro Nacional de Mulheres Quilombolas, foi tão louco, porque eu pensei em uma pessoa, outra pessoa, e para um dia como hoje, é emocionante perceber que essa carta poderia ter vindo de uma irmandade que é múltipla, né? Tem várias faces e muitas guerreiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras. Né? Mas é minha irmã Bianca. É alguém que tem me ensinado, né? Ela fala aqui de sopra, venta e troveja, mas ela tem me ensinado a entender que serenidade também é um instrumento de luta muito eficaz, né? Que coisa, ela vem chamar atenção para aquilo que nos diferencia, sendo exatamente isso, assim, essa afetuosidade, essa amorosidade. E é isso, a gente tem uma missão que, quem sabe... Bom, quem sabe não, a gente tem que resolver. Por quê? Né? Quando eu menos me dei conta, a gente percebeu que a família dela vem de uma cidade
do lado da minha família materna, né? Aqui no Rio de Janeiro as pessoas sempre acham, você é baiana? Eu falei, não, eu não sou baiana. Eu ia fazer uma pergunta, porque eu sei que é Brasília, e Brasília tem muito isso, dessa coisa heterogênea, que as pessoas vêm de diversos pontos do país. Eu sou de uma cidade chamada Planaltina, que é uma cidade satélite que existia 100 anos antes da inauguração de Brasília. Ou seja, a prova de que a história daquele território não começa com a chegada de JK, a construção de Praça dos Três Poderes, mas isso é outra história. Mas eu descendo, sim, de baianos, né, de Correntina. E é uma cidade muito próxima. E eu, por outros caminhos, comecei a tentar entender quando Bianca vai para Bom Jesus da Lapa e volta de lá com histórias, memórias de família, que se cruzam muito com as memórias que eu ainda acesso por conta dessas memórias transmitidas de geração a geração e que me servem de referência para um dia voltar. Ela pisa nesse solo com esse interesse antes de mim. E a gente tem um sonho de fazer uma pesquisa, não é nem uma pesquisa isso, é um reencontro, né, ancestral de mãos dadas. A gente não sabe como, não sabe quando, mas não vai poder demorar muito. Mas a gente já decidiu que vai fazer esse reencontro, porque tem isso, né? A gente falava agora há pouco de jornalistas, homens negros que, ocupando esses espaços, fizeram tanto, protagonizaram. Por força dessas lutas, né, ao longo de gerações, hoje sou eu, com formação em jornalismo, que já tentei sair desse jornalismo a todo custo, mas ele sempre volta aqui. Mas por que você tentou sair a todo custo? Menina, você sabe que eu lá atrás, eu fiz jornalismo e as possibilidades dessa fala altiva, elas eram menores, ou eu era mais insegura. Ou esse sistemão também, que vem, né? E aí eu falava assim, meu Deus, como é que eu, descendente de pessoas que estão na luta pelo direito à terra no estado de Goiás, tendo sido, tanto por parte de pai e parte de mãe, resultado dessa expulsão das áreas rurais, vou trabalhar nos jornais falando mal de movimento sem terra, movimento quilombola. Eu não posso pagar minhas contas assim. Eu vou ter que arrumar outro jeito. Eu viro historiadora por uma insegurança de manter a minha coerência. Hoje eu vejo na figura de pessoas que persistiram a construção de um caminho que me permitiu voltar e contribuir como historiadora e jornalista. E no jornalismo, né? E Bianca é uma dessas pessoas. E Bianca é tão sofisticadamente perigosa que ela abre caminhos na comunicação e ela envereda pela ciência da informação e desse lugar ela ousa criar a Casa Sueli Carneiro, que tem como missão se valer de todo esse aprendizado para confrontar as práticas de esquecimento. Né? E não só de uma figura individual, até porque Sueli não aceitaria que fosse um culto à sua própria imagem. Ela, como uma boa mulher de Ogum, ela aceitou tudo isso, essa missão construída muito com o protagonismo de Bianca, porque é caminho para não se esquecer de várias outras. Que a Bianca escreveu a biografia da Sueli. Exatamente. Esse que eu estava até com a colinha aqui, que é Continuo Preta. Continuo Preta. Que tem todo um contexto em relação a esse Continuo Preta também, né? Que Sueli sempre prega, que independentemente seja de questão política, seja questão social, econômica, o Brasil tem problema com racismo. Então, sim. O racismo é algo que atravessa todos os campos. Obviamente, como Sueli já fez questão de explicar, a construção dela como uma mulher negra, uma mulher de movimento negro, de movimento de mulheres negras, é no campo da esquerda. Mas ela sabe muito bem que ela não pode subestimar a capacidade de naturalização do racismo, da misoginia, que se encontra que mesmo. Também atravessa a esquerda, né?
E é interessante que Bianca mobiliza esse título para entregar um presente, não só para a Sueli, mas para a própria família. Porque a família também não tinha dimensão daquilo dos caminhos trilhados desde as Minas Gerais, chegando em São Paulo. E sem esse cuidado, talvez as próximas carneiros, né, não entenderiam como foi possível a construção dessa experiência de irmandade de Sueli, Suelane, Solimar, e dessa irmandade que vai extrapolando, né, os laços consanguíneos e que alcança nós, né? E que inclusive serve de horizonte de referência para uma confiança na nossa agência no tempo presente que eu não tinha quando, mesmo parecendo muito audaciosa, inventei de fazer jornalismo no final dos anos 90. Mas é perfeito. E essa coisa que você falou, essa continuidade. Essa continuidade de chegar a nós, isso é perfeito. Perfeito, perfeito. Então vamos a mais uma carta. Muito obrigada, viu, Bianca? Agora vamos aqui a essa carta. Bianca, eu te amo, tá bom? Nossa, carta afetiva. Ai, não era essa? Ai, meu Deus. Essa é a carta amiga. Não deixa, tem muito afeto, tem muito tudo. Agora temos uma carta afetiva. Linda. Vamos lá, ela. Vamos lá. Ainda me pego a pensar no dia em que você nasceu e que eu fiquei sentindo que havia perdido um pedaço de mim. Foi uma sensação muito estranha e com o tempo foi dissipando e fui compreendendo que filho precisa criar asas e voar para outras paragens e realizar seus sonhos. Com você foi assim, pois nossos passos vêm de longe e a cada dia te vejo avançando em busca de um mundo melhor, não só para você, mas para toda a coletividade. Afinal, ninguém deve avançar e sonhar sozinho. Sonho que se sonha junto ou juntas vira realidade. Você é uma estrela que ilumina meu caminhar e é motivo de orgulho ser sua mãe. Voe, alce voos como uma gaivota, brilhe e leve os nossos com você. Te amo do tamanho do universo. Beijos, sua mãe. Maravilhosa. E a gente agradece muito, dona Sara, e a sua irmã, a Aline, né? A Luana. A Aline não, é a Luana. Que fez toda essa ponte, a Luana, maravilhosa. E é isso, a gente recebeu com muita alegria, muita honra esse contato que a gente fez com essa família e foi incrível, né? Luana, super obrigada. E a gente agradece essa carta maravilhosa e gostaria que você falasse um pouquinho aí desse cantinho, né, quentinho que tem, que a nossa família faz e que... Olha lá, que linda! Linda, linda, linda. Ela é realmente a minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. E é curioso que nós temos... É outra, assim, essa é da água do mar. As mulheres de água. Nós temos comportamentos muito diferentes. Ela consegue ser mais serena até que Bianca Santana. Mas é a partir dela que eu elaborei tudo. Porque a pessoa que faz a mudança de rota que tinham estabelecido para mulheres da minha família é a minha mãe, não sou eu, né? E eu me orgulho disso. Assim, eu convivo com muitas pessoas que dizem a primeira pessoa a entrar na universidade sou eu. Não, no meu caso não foi, não. A primeira pessoa que entra na faculdade é a minha mãe. Ela fez matemática. E ela fez matemática não porque tudo estava favorecendo, é porque ela sempre foi muito atenta às possibilidades, às oportunidades que as lutas coletivas criavam, né? Aos 15 anos de idade, ela decide
não continuar uma vida nômade cigana que a minha família tinha, sempre em busca de um lugar onde pudessem encontrar paz. Esse lugar nunca existia, né? Então eles saíram de Correntina e foram andando aí Goiás adentro, até que chegam em Planaltina e já estavam prontos a andar novamente, a mudar de novo. Ela falou assim, eu vou estudar. E a partir dessa decisão de estudar, tudo muda. E ela fez isso não com essa impostação de voz, porque ela não faz assim. Eu não vou. Assim. Na verdade, eu não vou, eu vou ficar e vou segurar a onda. E ela segurou a onda, ela tem 73 anos. Ela fala, quando você nasceu, eu fiquei sentindo que havia perdido um pedaço de mim. E deve ter sido mesmo, porque imagina, alguém que carregou durante 9 meses, e todas as assembleias da greve de 79, uma pessoa que ela conversava o tempo todo, quando essa pessoa sai, e eu gostaria de registrar, resistir para não sair, porque lá estava muito bom. Né? Mas como diz a música da Maria Bethânia, debaixo d'água, tudo era tão bonito, tão azul, mais colorido, mas faltava respirar. E eu tive que respirar e ela foi muito solidária. Eu lembro que quando eu entendi que existia a universidade e que a maioria das pessoas negras não acessaria a universidade pública, eu falei assim, mas se eu não passar na universidade pública, eu não vou continuar estudando? Ela, você só vai parar de estudar quando você quiser e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Eu, uma menina negra de Planaltina, periferia do Distrito Federal, fui fazer jornalismo porque ela falou, você não precisa repetir o que eu fiz. Você pode ir além. E eu estou aqui para te ajudar. Maravilhoso. O que veio depois segue sendo a presença dela. E ela dizer que enxerga tudo isso é de me quebrar as pernas mesmo, porque quem me ensinou que a gente não pode ir sozinha e se achando extraordinária, excepcional, a última bolacha do pacote, só porque a gente alterou um pouco a rota, foi ela, que nunca soltou a mão de ninguém da nossa família. Que maravilhosa. Dona Sara, né? Dona Sara. Maravilhosa. Muito obrigada, parabéns, né? Pelas filhas incríveis. E a gente fica muito feliz. É muito... Família é isso, né? Quem pode contar que tem... A gente pode dizer que é uma benção, um privilégio e tudo... É amor demais, né? E isso move. Maravilhoso. E essa mulher, como a gente aprendeu a registrar. A gente se ama do tamanho do universo. A gente não consegue nem dimensionar o tamanho que é. Nossa. É uma força maravilhosa. E eu fiquei também muito curiosa a questão da matemática, né? De que você falou que era uma questão de... E isso influência... Chegou a ter alguma influência sobre você e sua irmã só? Eu e Luana. Luana fez nutrição. Nutrição. Né? Em casa de ferreira, espeto de pau. Mas era isso, porque não tinha que repetir. Isso é muito interessante, hein? Pode fazer o que você achar que é interessante, né? E aí, agora, a gente recentemente teve um sobrinho, filho da minha prima, né? Todo mundo é irmão, vira todo mundo primo, vira... Ele passou para física na UNB. Aí eu falei, rapaz, física? Isso tem a ver com essa possibilidade de... Onde é que a gente não foi? Cada um vai tentando ir onde não foi. E isso tem sido muito bacana como construção de experiência geracional, né? Não tentar fixar, porque a tendência era filha de empregada doméstica, neta de empregada doméstica, vai ter uma mãe empregada doméstica, que vai morrer empregada doméstica, com a filha empregada doméstica. Não. É isso. E trabalho doméstico não envergonha ninguém. Sim. Mas a gente pode ser muitas coisas. Maravilhoso. Podemos sim.
Vamos a mais uma carta. Essa carta também é muito importante. Gente, olha essa daí. Essa tá maravilhosa. Essa carta aqui nesse envelope verde é a carta que possibilita também, não só a gente, mas como muita coisa, que é a carta do patrocinador, quem nos apoia, quem nos ajuda e que faz alguns sonhos se realizarem, como este, por exemplo, o Cartas à Mesa com o Lico Oliveira, que é um apoio luxuoso que a gente tem aqui do patrocinador. E ele diz o seguinte: cara Ana Flávia Magalhães, a equipe Mais Spot Studio agradece a sua presença em nosso estúdio e espera que você tenha se sentido acolhida com muito afeto e carinho no nosso espaço. Assim como você valoriza tanto o direito à memória como estúdio audiovisual, também valorizamos muito poder guardar os materiais que aqui produzimos para a posteridade. Esperamos manter as imagens e os áudios captados hoje para toda a eternidade, como uma aula de história. Que a gente consiga, assim como a sua atribuição atual, guardar os arquivos aqui produzidos para muitas e muitas futuras gerações brasileiras. Um abraço de todos da equipe Mais Spot Studio. Ai, que lindo! É isso, é legal, é registro, e eu acho que entra nesse lugar também de democratizar essa pesquisa que a gente falou lá no início, né? Sim. Que tudo é registro, que tudo é importante, tudo conta uma história, né? Que a gente precisa valorizar o que a gente vive, né? E essa cultura arquivística é o que a gente tem como um dos potentes instrumentos para confrontar aquela máxima que diz que o Brasil é um país sem memória. Muito disso tem. Isso é triste, né? Essa frase é triste. E é importante que as pessoas que impulsionam, né, atividades como essa entendam que assim se constrói a história desse país. E que para a gente poder contar histórias, a gente precisa ter suportes de memória para revisitar alguma dimensão do vivido e seguir falando sobre. Né? Seja por meio... é importante ter uma cultura arquivística, porque quantas experiências não aconteceram tão potentes como essa, né? E que a gente não consegue dizer como foi que se deu. Porque as pessoas não tinham cuidado de guardar registros dos processos. Parece que, então, do nada brotava... Sim. Um programa. Do nada brotava quando tem uma equipe, né, que é mobilizada e que viabiliza tudo isso. É importante a gente lembrar, reconhecer, porque não existe, as instituições, na verdade, só existem pela agência de mulheres, homens, né, de diferentes idades, né, diferentes cores. E é bom que seja assim, com diferentes idades, diferentes cores, diferentes gêneros, orientação sexual, etc. Para que, inclusive, o resultado seja sentido como de todo mundo. Então, é muito bom perceber esse gesto de consciência da potência que é apoiar um projeto e salvaguardar a memória desse projeto. Exatamente. E você estava falando também a coisa de registrar e a importância de ouvir, né? Exato. Que as pessoas hoje em dia, as pessoas têm muita coisa. Eu quero falar, mas ouvir é tão importante quanto, né? Porque muitas vezes se fala, é importante dar voz. Não, as vozes sempre estiveram. A gente não tinha ouvido de escutar. Exatamente, né? É isso. Maravilhoso. E muito obrigada, Mais Spot Studio, nos proporcionar momentos como esse, né? E registrando, que é importante. Tem que guardar, viu, gente? Tem que saber guardar também. É isso. E agora mais uma carta, essa carta aqui, especialíssima. Que essa carta não será lida por mim, mas será lida pela própria Flávia, que é Cartas para Mim. Que é o momento que a gente pede exatamente que o convidado escreva uma carta para si, no futuro, no passado, ou no presente, ou conversando no presente que conversa com o passado, enfim. E a gente deu essa missão para Ana Flávia também. E aí é isso, eu gostaria que você, se quiser dar uma editada, se quiser ler a carta na íntegra, que ela está belíssima, que eu já tive acesso, e vamos fazer essa viagem, né? Vamos ver como... Vou ler aqui, vou tentar ler um pouco mais rápido para ver se... É maravilhosa.
Sonhada Ana Flávia Magalhães Pinto, de 75 anos. Se você tiver a oportunidade de reler esta carta, é porque, pelo menos, tempo você teve para realizar o seu sonho de infância de se tornar uma velha sabida. Tomara que tenha sido capaz de defender o seu direito à saúde e às 7 horas de sono por dia em quarto totalmente escuro. Envelhecer certamente te custou muita terapia. E realmente eu não faço ideia de como você consegue trabalhar suas questões com outra psicanalista depois que a nossa inesquecível S se aposentou. Estou curiosíssima para saber que sombras a velha Ana Flávia vai saber manejar com maior segurança depois de passados 37 anos de análise. Mas se eu te conheço, de 2023 para 2054, não teve terapia certa para evitar que você se metesse num monte de missões complicadas pelo simples gosto de desafiar o que você mesma achava que não daria conta. Mas mesmo assim, por pirraça, seguiu em frente. Vou rir muito de confirmar que nos momentos de maior medo de fracassar, você do nada leu livros infantis e viu desenhos animados para se proteger de si. Mas vou te achar o máximo por ter chorado inúmeras vezes depois das reuniões em que teve que fazer suas orientandas e seus orientandos acreditarem em si mesmas por se lembrar da menina insegura que você também foi. Eu sinceramente espero que nada tenha te impedido de amar incondicionalmente todos os seres bons, sobretudo as cachorrinhas da Luana, que te adotaram como brinquedão, almofada e abrigo. Quero muito que você se orgulhe de ter conseguido ensinar o João Guilherme a fazer o mesmo. Que ele também queira ser um velhinho sabido e que vocês saibam celebrar as heranças de quem tiver virado ancestral. Torço para que você tenha aprendido a frustrar as expectativas de gente suja sem que a sujeira dessas pessoas te afete tanto. Desejo, sobretudo, que isso tenha acontecido porque a luta de nossa gente tenha se fortalecido a ponto de você poder descansar às vezes. Velha, e se não tiver ainda conseguido conhecer os rios Nilo e Níger, vá. Endivide-se, se for o caso. Deixe de ser besta. Se já tiver ido, arrume um lugar mágico com água e vento para se encontrar mais uma vez. Torcendo por sua existência, peço que desfrute bem o que fiz de melhor para ser você daqui a as décadas que nos separam em 2023. Um abraço, Ana Flávia, aquela dos primeiros meses no Rio de Janeiro, trabalhando no Arquivo Nacional. Que maravilhosa, eu adorei muito essa velha sabida que vai se tornar. É isso, nossa, que incrível. E por que aos 75, né? Por que 75 anos, assim, essa carta? Por que 75? Tem alguma coisa, não é aleatório ou não? Eu estive há poucos dias no terreiro da Casa Branca e a Quedicinha é uma grande amiga, grande mãe, uma grande referência para mim. E tanto ela, é o meio do caminho entre a idade da minha mãe hoje e de Quedicinha, né? E eu fiquei pensando assim, é uma boa medida para ser duas mulheres que eu tenho como referência hoje. Então eu vou escrever para essa pessoa que está ali nessas duas idades, né? E é algo desafiador, né? Porque tendo vivido essa experiência mesmo da Covid-19, projetar horizontes, né? Em que se acredite ser possível envelhecer, acima, inclusive, das expectativas de vida das brasileiras hoje, né? É algo... Eu falei, acho que eu vou escrever para essa aí, porque essa é o que serve de meta. E se a gente chegar aos 75, a gente dobra a meta. Sim, ótimo. A gente dobra a meta. Não, e adorei muito, com viagens, com tudo, eu achei pleno. É isso, é uma mulher plena. Eu acho que é legal se imaginar, né? Sim, porque se até os 75 anos eu tiver medo de me endividar, que eu supere também isso. Porque, pelo amor de Deus, não vou poder conhecer o Egito. Não, vai. Isso, se já não tiver. Disso, vai voltar aos 75. Vai ser mais chique ainda, que vai voltar aos 75. Maravilhoso, linda carta. Nossa, muito, muito, muito. Amei. E a gente tem mais uma? Uau, mais uma. E a última.
essa última carta, eu tô aqui, peraí, cartas para mim, temos aqui, essa última carta é uma carta surpresa. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esta surpresa para Ana Flávia, peraí, vamos lá, esse é o nosso envelope. Que cor é essa aqui? Não saberia dizer. Champanhe. Champanhe. Perfeito. Então vamos lá, carta surpresa. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Sonhei com papéis antigos, documentos, gavetas cheias, arquivos velhos, algumas fotos conservadas. Fotos, muitas fotos. De repente um envelope mal fechado com fotos antigas. Fiquei admirada. Nos sonhos, parecia que eu conhecia aqueles rostos de ancestrais, feições que lembraram minha família e outros parentes de famílias também negras. Pessoas conhecidas, mais velhas. Pareciam até ter voz. Os olhos, cheios de brilho, pareciam falar de um futuro de lutas e vitórias. Tinham fotos de crianças de roupas de algodão puro, mulheres com panos amarrados na cabeça, parecendo turbantes. Homens fortes. Tinham até fotos de assentamentos, reuniões. Acordei. Neste momento de preocupação, ouvi quando fiquei sabendo que haveria mudanças no Brasil. Quando comecei a pensar nos sonhos, apareceu uma linda borboleta, voando com tanta leveza, tanta suavidade. Que emoção! Aquelas borboletas voando, voando, voando. E fiquei sabendo que no Brasil também estavam acontecendo mudanças e que chegava na casa do seu Bigode da dona Sara, em Planaltina, uma confirmação. A filha de seu Bigode, a filha de dona Sara, a nossa professora, a nossa doutora, a nossa historiadora, estava sendo convidada, confirmada ao convite, ela seria a nossa diretora do Arquivo Nacional. E as borboletas voavam, 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 porque ela estava ali também. A Ana Flávia estava admirando a natureza, pensando na vida. Brasília, 15 de junho de 2023. Esta carta é uma realidade. Quem que fez? Lídia Garcia. Dona Lídia! Coisa mais linda. Meu eu te passo. Deus do céu! Essa carta. E depois, essa carta que a gente transcreveu, porque ela escreveu, e não só escreveu, como ela interpretou essa carta, que a gente vai mandar esse áudio para você, que está, assim, extremamente emocionante. Uma obra de arte, tudo que essa mulher faz. É verdade. Então, a professora Lídia Garcia, musicista e cenografista, olha ali, está a foto dela maravilhosa, é realmente uma rainha. Ela é um fenômeno. Morando em Brasília, ela contou alguns, ela ficou muito feliz, ela, vou escrever, e assim, quando eu sabia da sua admiração também, como todas nós, pela professora Lídia, mas ela contou esse detalhe, essa sutileza de ter conhecido a sua família. Então eu fiquei assim muito feliz de ter alcançado a professora Lídia para escrever essa carta belíssima, poética e tudo muito lindo, né? Que coisa mais bonita, gente. Olha, eu sou encantada com Dona Lídia. Ela é uma dessas aí que me inspiram a querer ser essa tal de velha sabida, né? É a velha sabida. Porque, além disso, ela é sabida, sim, divertida e destemida. E você sabe que quando eu a conheci, eu achei estranho, porque ela se afirmava: eu sou uma militante histórica do movimento negro. Mas por que a pessoa tem que se afirmar assim? A gente vai entendendo que a luta ela é mais complexa do que a gente pode dimensionar. A dona Lídia tinha que afirmar isso como um ato de defesa da vida, porque elas têm plena consciência de que esse mundo está organizado para que as pessoas não entendam a grandeza dela a todo momento. Eu tenho escutado as histórias da Dona Lídia. Dona Lídia é uma dessas mulheres que contam também, né,
história de um Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro não conhece, de um Brasil que o Brasil tem sido roubado de si, né? Dona Lídia, foi a primeira vez que eu vi uma foto de uma menina negra na década de 40, tocando piano, foi a Dona Lídia, né? Você imaginar uma menina negra, filha de uma... ela é uma estilista, né? A Madame Garcia era uma estilista, uma design de moda, né? Que não foi tão bem percebida no seu tempo, mas que tinha plena convicção de si. E ela ensinou isso para a filha. E a filha tem ensinado isso para as netas da Madame Garcia e assim por diante. E ela tem um clã. Dona Lídia hoje, ela tem o clã das Garcias, né? E isso é muito importante a gente demonstrar porque, de fato, muito da luta negra no Distrito Federal tem o protagonismo de Dona Lídia. E se a gente não escuta o que ela está dizendo e começa a explicar para as pessoas, não é nem mais ela que tem que dizer. Antes dela dizer, a gente diz, ela é a nossa militante histórica e ela merece respeito, ela merece ser vista como um exemplo, uma fonte de inspiração, porque não é brincadeira alguém chegar em Brasília, no início de 1960, apenas na companhia de um marido e construir uma rede imensa de ativismo que fez com que até mesmo, né, espetáculos, né, artísticos alterassem a sua composição para que não reproduzisse racismo no Distrito Federal como ela fez. Mobilizar a possibilidade de Brasília receber o Olodum, o Ileaê, mobilizar a possibilidade de ter filhos com nomes africanos. Sim. Numa época em que o convite era apague qualquer referencial porque isso vai te enfraquecer, ela nos afeta de tal maneira, positivamente, que a gente precisa reverenciar em vida, né? E Dona Lídia, eu tenho um xodó, assim, eu falo, recentemente Marileia passou a ser professora, Marileia de Almeida, que é outra querida, chegou a Brasília, vai pedir bênção para Dona Lídia. Eu vou te apresentar a Dona Lídia, e quando você vê a Dona Lídia, você entenda que tem, mas não precisou nada, porque Marileia já está muito educadinha, ela já entendeu tudo, e ela faz isso agora com as outras pessoas, com as outras mulheres negras que estão chegando ali. E reconhecer Brasília, entender Brasília nessa perspectiva. A gente estava conversando enquanto estava pesquisando, né, e preparando esse programa, essa questão da presença negra em Brasília que pouco se fala e pouco se difunde para o nosso país mesmo, porque até então a gente reduz Brasília. Outro dia eu tenho uma prima também, que é cantora e tal, e ela esteve aqui em Letícia Fialho, e ela é maravilhosa. Eu não acreditei, porque ela é maravilhosa mesmo. E aí ela estava contando também sobre a natureza de Brasília, né? Sim. E aí a gente foca naquela coisa do Planalto e tudo mais, e ela estava contando, né? Porque a cachoeira tal e não sei o quê, e a gente foi para ali a mata. Aí a gente falou, gente, que Brasília é essa? E essa Brasília desse lugar desses negros, Federal. Da embaixada, que é a casa da professora Lídia, e ela falou que já se tornou uma embaixada. Aquilo ali é. E você sabe, é importante a gente dizer, né? O Distrito Federal tem uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Em média, 58% é negra. Só que existem algumas regiões administrativas, anteriormente chamadas cidades satélites, em que a nossa presença chega até 80%. Na cidade onde eu nasci, a população negra é da ordem de 70%. Né? O que acontece? Por que a gente apaga? Do mesmo jeito que a gente apaga a população negra no Brasil. Né? A gente reduz o Distrito Federal a Brasília e Brasília ao Congresso Nacional. Aquilo ali ainda é a expressão
da força dos projetos de exclusão desse país. Ainda é. Embora a gente tenha muita gente boa ali confrontando, guerreando bravamente contra essa barbárie, né? Mas é importante que a gente entenda que a presença da população negra, ela não se deu apenas por meio dos trabalhadores da construção civil que edificaram os prédios e pareciam ter evaporado depois que eles terminaram, né? Recentemente, né, a gente teve a presença de Dona Lígia na cerimônia de abertura, não estava nada combinado, mas ela virou a mestra de cerimônias e transformou aquilo num momento inesquecível para todas nós, né? Ela esteve na abertura da exposição Reintegração de Posse, Narrativas da Presença Negra na História do DF, em que a gente evidenciava essas múltiplas presenças, né? Que chegaram muito com essa missão de trabalhos braçais, nessa ação dos candangos, mas que tinham passado e que tinham descendência, né? E essa descendência se expressa, né, em figuras como as próprias filhas da Dona Lídia, na nossa companheira de exposição, a professora Andressa Marques, que escreveu um romance a partir desse reencontro com a sua própria família, graças a esse reconhecimento do direito à memória, né? É uma história longa que valeria até num programa futuro, quando esse romance estiver, escutá-la. Porque é a partir de muito desse esforço de escrita de si, de escrevivência, que a gente tem transformado até a maneira como a gente se enxerga. A população negra do Distrito Federal, né, ela hoje se entende como legítima muito por força dessa bravura de mulheres como Dona Lígia, né, mulheres e homens negros que têm transformado a capital desse país num espaço muito proveitoso de lutas pela democracia, pela cidadania, pela liberdade. E não é por força de gente que vem de fora, é da gente mesmo de lá. É isso, maravilhoso. Vamos valorizar, vamos conhecer, né? Porque aí vai muito da vontade, né? Tem vontade política, tem a vontade de cada cidadão em conhecer cada vez mais e desbravar e nos reconhecer, né? Porque eu acho que isso responde tanta inquietação que a gente tem, não sabe de onde, mas é desses lugares de pessoas como a professora Lídia também, que vem muitas das respostas às nossas inquietações, assim, de existência, de ancestralidade, uma série de coisas. Sim. E também buscando o Arquivo Nacional. Então, para concluir, eu gostaria que, assim, existe uma receita para fazer uma pesquisa, porque entra nesse lugar do erudito, do inalcançável, como você falou, que tem como missão democratizar aquele espaço, que seja um espaço tanto para pesquisar as coisas, né, institucionais. Institucionais, como esse fazer, né, essa documentação que se produz diariamente, né? Então, existe uma receita para se tornar uma pesquisadora, para ter um interesse, ou como chegar ao Arquivo Nacional e pesquisar esse cidadão que vai partir simplesmente da vontade. Isso já é um passo importante, você ter vontade. Exato. De buscar. Eu vou te dizer que o primeiro passo é a gente não estranhar a nossa presença num espaço como o Arquivo Nacional. Entrar lá e entender o que tem naquelas salas, como que é, inclusive chegar com muita tranquilidade e falar, olha, me disseram que a memória desse país está guardada aqui. Eu gostaria de conhecer, porque começa com uma visita guiada, depois você vai para a sala de atendimento e começa a lidar com o material de pesquisa. Você, então, recebe orientação, se não tiver feito exercício antes, de fazer um cadastro no sistema de buscas, que é o CIAN, né? Você começa a pesquisar, procura por um nome, vê o que tem na documentação já digitalizada, se achar alguma coisa que parece interessante, chega, olha, eu queria ver esse documento aqui, né? O original, posso consultar? Demora um pouco, a gente está trabalhando para diminuir esse tempo de solicitação
e entrega, né, acesso ao documento para consulta, mas, sobretudo para quem está no Rio de Janeiro e na Superintendência Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal, que está em Brasília, né, experimenta aí. Porque uma das coisas mais interessantes é quando os arquivos eles são habitados não só pelos usuários óbvios, os usuários costumeiros. Eu tenho um sonho de que eu viva experiências cada vez mais comuns nos arquivos brasileiros daquilo que eu vivi no Schomburg Center, no Harlem, em Nova York, né? A gente entra lá e tem pessoas que estão escutando documentação de áudio, lidando com acervos fotográficos, porque tem um interesse numa história comunitária, tem um interesse acadêmico, tem uma curiosidade, tem a necessidade de marcar, né, comprovar um pertencimento ao local por questão de herança familiar, coisa assim. São muitas as razões que podem levar as pessoas a não estranharem a sua própria presença hoje e passada por meio dos registros dos seus antepassados nos arquivos. A gente acabou de sair da 7ª Semana Nacional de Arquivos, né? A reflexão sobre o direito à memória, ela é fundamental para que as próprias instituições possam atender melhor os potenciais usuários, né? Porque esse não entendimento do valor estratégico do arquivo para a cidadania prejudica até mesmo a compreensão dos governantes em garantir os recursos necessários para a preservação dessa memória, né? O tamanho disso. A gente lamentou muito quando a Cinemateca pegou fogo, quando o Museu Nacional pegou fogo, quando acontecem tragédias em outros acervos documentais, em outras instituições de memória. Mas o que a gente tem feito mesmo para protegê-las? A gente precisa, assim como a gente falou em garantir flores em vida, a gente precisa fortalecer essas instituições antes que os patrimônios valorosos que elas guardam, que elas oferecem à população brasileira, se percam. E eu não tenho pudor de dizer, não tenho nenhum receio. A nossa memória está em risco, porque o Brasil ainda não sabe lidar muito bem com a preservação dos registros da sua própria experiência ao longo do tempo. É isso, então estaremos todos atentos e essa é um alerta muito, muito importante, né? Mas os arquivos estão vivos. E estarão. E vamos terminar, a gente pedir para que a frase que a gente falou que é triste, né? Que o Brasil é um país sem memória, que isso a gente ouça cada vez menos esse tipo de frase, ou que ela seja abolida. Que ela seja abolida. Abolida é melhor, né? Ana Flávia, muito obrigada. Foi incrível, aprendi demais. Espero que, né, quem esteja acompanhando aqui tenha curtido cada momento dessa aula, né, que foi muito, muito incrível. Uma aula de tudo, né? Dessa mulher incrível, dessa profissional maravilhosa e que traz tudo isso pra gente e ficaram vários ensinamentos aqui. Muito obrigada, querida. Aqui, eu que agradeço. Muito. É isso. Então é isso, gente. Esse é o Cartas à Mesa com Lico Oliveira. Hoje riquíssimo. Recebemos Ana Flávia Magalhães Pinto e falamos sobre várias coisas. Diretora-geral do Arquivo Nacional. E foi uma honra. Até o próximo.